Livro Vem Andar sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Mateus 14, versículo 30 ao 32. Capítulo 5. Reparando no vento. Jesus prometeu a quem o seguisse 3 coisas apenas: será absurdamente feliz, completamente audaz e para sempre importunado. Greg Levoy. Coragem Inabalável é o livro mais vendido de Stephen Ambrose, que relata a expedição empreendida por Lewis Clark. Após 2 anos lutando contra obstáculos quase intransponíveis, fome, cansaço, deserção, inimigos hostis, doenças graves e morte, o grupo alcançara a nascente do rio Missouri. Informações preliminares levaram-nos a acreditar que, depois de cruzarem o rio e transportarem seus equipamentos e bagagens por terra, em meio dia de caminhada alcançariam as águas do rio Colômbia. Depois bastaria navegar em segurança até o Oceano Pacífico. Estavam prestes a se tornar heróis. O pior já havia passado, pelo menos assim pensavam. Merriweather Lewis resolveu avançar um pouco mais e escalar a esparca que margeava o rio. Esperava avistar ao longe as águas que lhes serviam de caminho pelo restante da viagem. Imagine sua sensação ao deparar não com o vale entre colinas verdejantes, mas com as montanhas rochosas. Foi o primeiro branco americano a vê-las. Qual sua reação quando acha que seus maiores problemas ficaram para trás e descobre que eles mal começaram? Como motivar o restante da tropa? Imagino Lewis voltando ao acampamento e tentando convencer o grupo a ficar um pouco mais por ali, enquanto pensa na melhor maneira de lhes contar as novidades. Por que a pressa, pessoal? Olhe, ninguém suba aquela escarpa ali, pelo menos por enquanto. Tenho uma surpresa para vocês. A travessia das montanhas rochosas acabaria sendo a maior vitória da expedição. O desafio exigiria enorme criatividade e perseverança. Proporcionaria a visão de panoramas espetaculares e o registro de lembranças inesquecíveis. Faria brotar em seus corações uma tremenda confiança. Afinal, depois de vencerem as rochosas, conheceriam a própria capacidade de vencer qualquer coisa. No entanto, do lado de cada das montanhas, não tinha como saber de nada disso. Só sabiam que, enquanto esperavam navegar por águas tranquilas até seu destino, ainda teriam de enfrentar a maior escalada de toda a viagem. Pedro estava prestes a tornar-se um herói. O pior já havia passado, sair do barco. Sentia-se como quem domina a arte de andar sobre as águas. Foi quando tudo aconteceu. A realidade falou mais forte. Quando o entusiasmo inicial passou, ele percebeu a tempestade intensa. Pedro reparou no vento. Esse detalhe me intriga. Em minha opinião, depois de experimentar a sensação de andar sobre as águas, não faz grande diferença se elas estão calmas ou revoltas. As leis da física já haviam sido descartadas de qualquer forma. Mateus, porém, parece nos querer levar a entender que, mesmo que alguém que já andou sobre as águas, as tempestades têm um efeito destrutivo. Pedro reparou no vento. A mesma coisa acontece conosco. Envolvemo-nos
em uma grande aventura, arranjamos um emprego novo, comprometemos-nos com um ministério que exige muito de nós, criamos uma família. Nos primeiros dias, sentimos-nos cheios de esperança. Saímos do barco. Estamos prestes a nos tornar heróis, ou pelo menos a conseguir alguma coisa que vale a pena. Então a realidade fala mais forte. Reparamos no vento, defrontamos-nos com obstáculos, conflitos inesperados enfraquecem nosso espírito. Os planos não saem como desejado. As pessoas com quem contamos nos deixam na mão. A economia pende para um lado, quando deveria pender para o outro. No exato momento em que esperávamos pegar nossa bagagem e navegar tranquilos, topamos com as montanhas rochosas. O que acontece então? É esse o ponto em que as coisas começam a ficar interessantes. Existe um campo das ciências sociais dedicado ao estudo daquilo que se convencionou chamar resiliência. Os pesquisadores analisam sobreviventes de experiências traumáticas, em que a vida não saiu como planejado. Alguns casos clássicos envolveram 3.000 prisioneiros de guerra que voltaram depois de passar por lavagem cerebral na Coreia. 550 homens que viveram em cativeiro no Vietnã e 52 reféns libertos depois de 14 meses presos no Irã. Outros estudos incluem sobreviventes de campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, vítima de aleijões provocadas por acidentes e crianças de lares problemáticos. Esses estudos descobriram que, em geral, as pessoas reagem aos traumas de duas maneiras. Muitas são arrasadas pelas situações difíceis que passaram, como seria de esperar. Mas algumas têm a características de resiliência, condição pela qual, na verdade, aumentam a própria capacidade de lidar com os problemas e, no final, não apenas sobrevivem, como também crescem. Por que essa diferença? Como resistir diante de uma tempestade? Por que as montanhas rochosas enchem algumas pessoas de energia e outras de sentimento de derrota? As respostas convergiram para alguns aspectos. Os resilientes passam o tempo todo tentando recuperar, ao menos em parte, o controle do próprio destino, em vez de se verem como vítimas passivas. Os resilientes apresentam capacidade maior que o usual para aquilo que se poderia chamar coragem moral, a recusa em trair os próprios valores. Os resilientes descobrem um propósito e um significado no sofrimento. Para quem quer andar sobre as águas com sabedoria, aquilo que denominamos personalidade do tipo A, no capítulo 3, essas qualidades não são meros produtos de uma personalidade forte. Cada uma delas brota de uma profunda dependência de Deus. Por isso, vamos dar uma olhada em alguém que soube encarar tempestades e subir montanhas como ninguém nas Escrituras. Chama-se José. Primeiro veremos como ele foi apresentado às rochosas. Depois analisaremos 3 qualidades que lhe deram uma extraordinária fé resiliente. Boas e más notícias. Quando criança, sempre gostei de histórias que alternavam boas e más notícias, cheias de detalhes que as transformavam em relatos de triunfo, depois em tragédia, depois em triunfo de novo. Você conhece o tipo: 2 amigos apaixonados por beisebol combinam que quem morrer primeiro voltará para contar ao outro se existe esse jogo no céu. O primeiro a morrer entra em contato com um amigo e diz: a boa notícia é que tem beisebol no céu. A má notícia é que você está escalado para jogar sexta-feira. A vida de José está prestes a se tornar uma história assim. José é o filho favorito, muito bom, mas seus irmãos o odeiam, muito ruim. Seu pai lhe dá uma bela túnica, muito bom, mas seus irmãos a arrancam, sujam-na de sangue,
Fingem que ele morreu, vendem-no como escravo em uma terra distante. Muito ruim. Ele decola em emprego no Vale do Silício egípcio, trabalhando para Potifar, um chefe muito rico, mas pouco inteligente que adora o estilo laissez-faire de administração, ou seja, jamais se mete na atividade dos empregados. Potifar gosta dele, assim José logo se torna extremamente poderoso. Recebe uma promoção, passa a trabalhar no escritório central e acaba tomando conta de tudo. Sua foto é estampada na capa da Forbes e da Business Week. Mas ainda é um jovem de beleza admirável, uma espécie de Tom Cruise, só que mais alto e bem apessoado. Tudo muito bom. A esposa de Potifar também o acha bonito e tenta seduzi-lo. Muito ruim. José resiste. Muito bom. Mas a mulher fica furiosa, mente para o marido e consegue mandar José para a cadeia. Como o Egito não conta com uma legislação muito boa no que diz respeito a assédio sexual, José cai na armadilha. Muito ruim. Na prisão, José conhece o mordomo de Faraó, interpreta um sonho que prediz a liberdade condicional deste mordomo e consegue dele a promessa de libertá-lo. Muito, muito bom. Mas o mordomo esquece do compromisso assumido e José continua mofando na cadeia. Muito, muito ruim. Como tudo isso vai acabar? Nos perguntamos. O que importa em uma história de boas e más notícias é o desfecho. Como termina? Se for com uma má notícia, tudo de bom que acontece não passou de um embuste cruel para suscitar falsas esperanças. Se for com uma boa notícia, a história inteira estará redimida. Todas as más notícias serão vistas de uma nova perspectiva, mas precisamos voltar ao começo de tudo. A túnica nova. José usava a túnica. A túnica dizia ser ele o escolhido, o menino de ouro. Significava não ter de se preocupar se seu pai o amava ou não. Essa era a promessa de uma vida de privilégios. Quando seus irmãos entravam na sala, o pai lhes perguntava como ia o rebanho ou se tinham realizado todas as tarefas. Quando José entrava na sala, os olhos de Jacó se iluminavam e seu rosto ficava radiante. Era de José que o pai se vangloriava. José podia ficar acordado até mais tarde, brincava mais tempo, trabalhava menos e safava dos castigos muito mais do que todos os outros. Jacó conhecia o desempenho de José na escola e o nome de todos seus amigos. Já em relação aos detalhes da vida dos outros filhos, confundia-se um pouco. Por uma centena de indícios, dos quais os pais não costumam ter muita noção, mas que as crianças percebem a quilômetros de distância, o favoritismo de Jacó por José era mais que notório. Um dia, porém, assumiu uma forma concreta. O pai deu a José a túnica. A palavra hebraica para descrever esta vestimenta é pouco clara, veste longa com mangas. Dizem algumas traduções. A versão em grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, diz tratar-se de uma túnica de várias cores. Assim a descreve também a edição revista e corrigida, e assim figura na imaginação da maioria de nós. José recebeu uma túnica feita à mão pelo melhor alfaiate da época, enquanto o restante dos meninos ganhava roupas compradas nos saldos de uma loja de departamentos qualquer. Não dá para vestir 12 garotos com um salário de nômade sem considerar o impacto sobre o orçamento. Mas em se tratando de José, o filho da velhice, Jacó esbanjava. Assim, José usava a túnica. Essa túnica causou um efeito explosivo na família, não só por ser cara e feita de material de qualidade. Naquele tempo, as roupas indicavam posição social. A púrpura reservada aos reis, uma afirmação de majestade. Essa túnica marca José como filhinho do papai, uma expressão aberta, visível, declarada de puro favoritismo. José usa a túnica com bastante frequência.
Sente-se especial assim, talvez por representar a promessa de que jamais estará só, de que nunca será meramente normal, de que sempre poderá contar com a proteção do Pai, de que será poupado dos problemas que os outros enfrentarão. No entanto, toda vez que a usa, faz lembrar aos irmãos que nunca serão amados pelo Pai como José. Toda vez que a usa, eles morrem um pouco por dentro. A bela túnica se transforma em mortalha para a família. Um dia, os irmãos de José chegam à conclusão de que não suportam mais e assim arrancam a túnica de José e vendem-no como escravo. Esse é apenas o sopé da montanha. As rochosas ficam mais adiante. Os problemas de José estão apenas começando. Há uma tempestade se formando e ele está prestes a enfrentá-la, de peito aberto. Sonhos grandiosos. José não só usava a túnica, como também tinha sonhos grandiosos a respeito de seu futuro. Na época, os sonhos eram considerados proféticos, mas acho interessante notar que o escritor não diz que os de José provinham de Deus. Eram sonhos impressionantes sobre seu próprio futuro e seria de esperar que ele tivesse o bom senso de mantê-los em segredo. Mas não. Em vez disso, reúne os irmãos, os mesmos que não têm uma túnica tão especial quanto a dele, que se sentem muito magoados com o pai e que o odeiam, e lhes revela seus sonhos. Se você tem irmãos mais novos, imagine a cena em sua família. Ouçam meu sonho, José lhes diz. Estávamos em um campo de trigo quando de repente meu feixe se ergueu e ficou em pé, enquanto os feixes de todos vocês o rodeavam e curvavam-se diante dele. Quer dizer que um dia reinarei sobre vocês. Eu darei as ordens, vocês serão meus súditos. Vocês se curvarão em expressão de humildade e obediência à minha autoridade. Não é maravilhoso? Não ficam felizes por mim? Vamos brincar de feixe de trigo e praticar um pouco agora. O escritor de Gênesis deixa bem clara a reação dos irmãos. E odiavam ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Um caso sério de inveja do trigo. Então José sonha de novo. Imagine-se que a essa altura ele tenha aprendido a guardar segredo das coisas que passam por sua cabeça durante a noite. Acontece que José fica tão encantado com os próprios sonhos que essa ideia parece nem lhe ocorrer. Ele realizará grandes coisas. Será famoso, fará seu pai sentir orgulho, andará sobre as águas. José usa a túnica. Face a face com a tempestade. Então um dia, José cai na emboscada dos irmãos, é vendido para uma caravana, levado para uma terra distante e comprado como escravo por uma família desconhecida. José reparou no vento. Sem um centavo, sem amigos, sem força, sem lar, estava prestes a aprender o que todos nós, cedo ou tarde, também descobrimos. O coração é revelado e o caráter forjado quando a vida não sai conforme planejamos. Já é difícil sair do barco quando o vento está calmo e as águas tranquilas. Acontece que na vida isso é raro. Cedo ou tarde vem a tempestade, no casamento, no trabalho, no ministério, nas finanças ou na saúde. Ao enfrentá-la, você descobre o que existe em seu interior e à sua frente. Quais as decisões chaves que a tempestade nos obriga a tomar? Os resilientes exercem controle, em vez de se resignarem passivamente. Uma característica importante dos resilientes é a impressionante capacidade de exercer controle em ambientes tensos. Muitos prisioneiros de guerra e reféns relatam que a pior coisa em sua experiência foi perceber que haviam perdido o controle sobre sua própria existência. Aqueles que se refugiavam em um estado de aceitação passiva, chamados desistentes pelos observadores dos campos de prisioneiros da Coreia da década de 1950, tinham menor probabilidade de sobreviver e de se recuperar. Por incrível que pareça, a perda do controle sobre as atividades rotineiras era mais crítico para o bem-estar psicológico dessas pessoas que outros sofrimentos óbvios, ameaças, fome, surras e isolamento.
No entanto, os prisioneiros de guerra e reféns que triunfaram sobre a adversidade têm um traço comum: conseguiram restabelecer um senso de controle sobre o próprio futuro. Em vez de adotar uma atitude passiva, voltaram todas as atenções nas possibilidades de controle ainda remanescentes. O mesmo vale para os prisioneiros de guerra no Vietnã. Impunham-se programas de exercícios vigorosos, memorizavam histórias ou inventavam novos jogos. Alguns controlavam o passar do tempo, mantendo um cuidadoso senso dos insetos da cela. Com engenhosidade, desafiavam as regras que os impediam de se comunicar uns com os outros. Houve quem desenvolvesse sinais secretos por meio de leves batidas nas paredes para cada letra do alfabeto. Um prisioneiro utilizava o ritmo com que varria o chão para transmitir mensagens em códigos. Outro fazia a mesma coisa arrastando os pés. Assim, os prisioneiros de guerra se encorajavam mutuamente, lembrando-se que apenas seus corpos haviam sido capturados, não seus espíritos. José também é um prisioneiro. Longe de casa, separado do pai, traído pelos próprios irmãos, cercado por estranhos que o compraram e venderam. Perdera a túnica havia muito tempo, roubada pelos irmãos, reduzida a farrapos e suja de sangue, fora apresentada a Jacó como prova da morte do filho querido. Sua túnica e a vida fascinante que ela representava, agora não passa de uma boa lembrança. Mais precisamente, quando a tempestade se abate sobre ele, o escritor de Gênesis faz a declaração mais impressionante de todo o livro acerca de José. A coisa mais impressionante que já se disse a respeito de qualquer ser humano. Longe de casa, separado do pai, traído pelos amigos, raptado por mercadores de escravos, cercado de estranhos, o autor diz: o Senhor estava com José. Imagine o efeito sobre sua coragem e confiança ao descobrir que, depois de tanta coisa ruim, tudo cooperara para o bem. O Senhor estava com José. Seria capaz de enfrentar as rochosas, afinal de contas. Apesar de ter perdido a liberdade, José recusou-se a pensar em si mesmo como alguém impotente. Começou a demonstrar iniciativa e autonomia notáveis, porque o Senhor estava com ele. Na verdade, as Escrituras relatam muitos acontecimentos em que prisioneiros de guerra e reféns se negaram a assumir uma atitude passiva. Daniel, no exílio, assumiu o controle sobre sua alimentação. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pedro e os outros apóstolos recusaram-se a aceitar uma ordem de silêncio imposta sobre a pregação do evangelho em troca de um passe de libertação da cadeia. Paulo e Silas assumiram o controle de sua vida cantando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam, como se lhes restasse alternativa diferente. A fé crê que com Deus jamais somos vítimas indefesas. Embora não fosse esse seu sonho, embora seu sonho lhe parecesse morto e enterrado, José aplicou-se com diligência à tarefa de que lhe caiu nas mãos. Eu me sentiria tentada a desistir de tudo. Não foi para isso que fui eleito. Posso ter de servir a Potifar, mas não sou obrigada a gostar dessa vida. Mas José, apesar da condição de escravo, deu duro para agradar tanto seu senhor quanto seu senhor. Existe uma progressão nessa história. Lemos que José trabalhava na casa, portanto sua função não se limitava a lavrar a terra como os demais. Fora promovido para trabalhar na casa, era o responsável por sua administração. Então a Bíblia diz: agradou-se Potifar de José e tornou administrador de seus bens. Portanto, assumiu o cargo de assistente executivo. Depois disso, Potifar o nomeia supervisor. José torna-se presidente da organização. A confiança de seu senhor é tão completa que nunca lhe pede para olhar os livros. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Esta noite vamos pedir pizza ou frango xadrez.
José não desistiu, criando oportunidades para o desenvolvimento do próprio potencial, o aprofundamento de sua fé e persistência. Foi por isso que ele um dia se tornou o mais sábio líder do Egito e pôde assim cumprir o papel que Deus lhe reservara no resgate de sua família e na redenção do mundo. E se José se entregasse a um espírito de resignação passiva, perderia a chance de levar a cabo seu destino. Desistir é sempre mais fácil que persistir. É sempre mais fácil parar e comer um sanduíche que completar a volta na quadra ou sair pisando duro da sala que ficar e tentar resolver o conflito. Quando a vida não sai como se planejou, a opção de desistir parece cada vez mais um doce alívio. Meu casamento é muito complicado, não aguento mais. Se não me divorciar agora, terei de me contentar com a mediocridade. Vou desistir. Viver de salário e honrar a Deus com dízimo é impossível. Vou gastar tudo. Esse emprego ou esse ministério não é aquilo que sonhei. Planejei fazer grandes coisas, crescer, me desenvolver, mas não ser fiel a uma situação como essa. Acho que vou cair fora. Certa vez, alguém perguntou a um eremita chamado Abba Anthony: o que é preciso fazer para agradar a Deus? Os 2 primeiros conselhos eram esperados. Tenha sempre consciência da presença de Deus e sempre obedeça a sua palavra. Mas o terceiro foi surpreendente. Esteja onde estiver, não procure partir pelo caminho mais fácil. Ou seja, viver em sociedade é difícil, amizade autêntica é difícil, paciência no trabalho é difícil. O caminho mais fácil será sempre mais atraente a princípio. Em longo prazo, no entanto, a opção por esse caminho pode levar a pessoa a viver um padrão de desistência. Não procure partir pelo caminho mais fácil. O crescimento se dá quando você busca exercer controle ou o exerce de fato. Nas áreas em que isso é possível, em vez de desistir em circunstâncias difíceis. Ele se dá quando você resolve ser absolutamente fiel em uma situação que o desagrada ou que não consegue entender. Quando você continua andando apesar de ter reparado no vento. Então você descobre que, de alguma forma, não está sozinho. Como estava com José, o Senhor também está com você. José torna-se estrangeiro e escravo, mas resiste e chega ao topo da pirâmide no organograma da empresa. Parece-nos que as más notícias acabaram, mas então ele depara com outro tipo de problema. A esposa de Potifar começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Abordagem nada sutil. Coloca-nos em mais uma encruzilhada. Os resilientes permanecem fiéis a seus valores quando tentados a transigir. Agora José precisa lutar contra a tentação. Pelo menos presume-se que tenha se sentido tentado. Embora o texto fale de boa aparência de José, na verdade, esquiva-se de descrever a mulher de Potifar. Tanto quanto sabemos, ela poderia ter a cara de Jaba, o vilão com aspecto de lesma, de Guerra nas Estrelas. Nesse caso, a fuga de José assume um caráter diverso. Mas nas versões dessa história de todos os pastores que eu vi, ela é descrita como uma espécie de supermodelo, talvez para deixar a narrativa mais atraente. Seja como for, presumo que, em sua solidão, José tenha se sentido tentado. Ele poderia pensar: onde está Deus? Estou longe de casa, sem contato com meu pai, sou odiado por meus irmãos. Tinha a túnica, mas agora sou escravo, e essa é uma condição que me acompanhará pelo resto da vida. Nunca serei como meu pai, nunca serei o que sonhei, o que mereço ter, minha própria família, uma esposa, filhos, propriedades e nome. Por que não aproveitar o pouco de felicidade que está ao meu alcance? Não tenho nada a perder. Mas José diz não. Ele fala da confiança que Potifar lhe devota e da importância de honrá-la. Sua vida e seu mundo têm sentido por causa da lealdade e do respeito no relacionamento com as pessoas.
Seguir outro caminho significaria penetrar um mundo de sombras capaz de destruir a vida conforme ele a concebia. Um caso clássico de pensamento resiliente. Um dos maiores motivos que explica o fascínio do povo americano pela biografia do candidato John McCain na campanha presidencial de 2000 é o relato de como ele foi resgatado de Hanoi, onde era prisioneiro de guerra, mas se recusou a partir a menos que seus companheiros também fossem libertos. A lealdade aos valores, mesmo quando representa sofrimento, é um catalisador poderoso na formação do caráter. A mulher de Potifar é teimosa. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusa a deitar-se com ela e evita ficar perto dela. A última frase dá a entender que ela moderava o ataque na esperança de levar José a dar o primeiro passo. Um pequeno passo além de seus limites. Vamos ficar juntos um pouquinho. Só quero conversar com você. Ela quer ficar a sós com José para lhe dar a chance de se deleitar com sua atenção, com seus elogios, de rir do marido com ela, de trocar olhares, observações e toques cheios de promessa, até que por fim transpusessem todos os limites. Mesmo assim, José se recusa. Afinal, ela decide forçar a barra. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Há momentos, quando a vida não sai conforme o planejado e a tentação segura com força pela roupa, em que a única saída é fugir. Tempos atrás, jantávamos com alguns amigos na varanda do quintal da casa deles. Tinha instalado uma lâmpada azul e de vez em quando se ouvia um zumbido. Perguntamos o que era aquilo. São os insetos morrendo eletrocutados. A luz os atrai, eles batem um fio elétrico e morrem. Foi assim a noite inteira, dezenas e dezenas de insetos. Depois de algum tempo, imagina-se que os insetos aprenderão a lição. Bastaria olhar para o prato debaixo da luz, forrado de corpos dos parentes mais impulsivos que os haviam precedido. Algum inseto bem poderia dizer: "Ei, espere um pouco. Não vou seguir meus desejos às cegas. Todos os meus amigos se deixaram atrair por essa luz nunca mais voltaram. Acho melhor pensar um pouco. Até que ponto estou disposto a pagar o preço pela experiência de chegar perto de uma linda lâmpada azul?" No entanto, nenhum deles fez isso. Ao que tudo indica, pensavam: "Sei o que estou fazendo. Sou forte e esperto o suficiente para lidar com esse impulso sem acabar torrado. Não vou parar para refletir. Eu sou mais eu." E a noite inteira é o barulho. Zap, zap, zap. Às vezes fico pensando se somos mais inteligentes que aqueles insetos. Pode ser que você tenha sido tentado quando a vida não saiu conforme o planejado. O pecado que em outras épocas você rejeitaria começa a parecer atraente. Poucas ponderações ocupam sua mente por conta própria. C.S. Lewis escreveu em Cartas do Diabo ao seu aprendiz que, embora achemos que as pessoas estão mais vulneráveis à tentação em épocas em que seu nível de energia e de apetite se encontram-se mais elevados, na verdade, quando descemos ao vale, quando nos aflige a tristeza ou a desolação, é que estamos no lugar mais perigoso. O pecado, parafraseando o que certa vez disse o psicólogo Carl Jung a respeito da neurose, é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Uma tentativa de alcançar o prazer que não me pertence por direito ou de fugir da dor, esta sim é minha. Os problemas e o desânimo são a luz azul que emprestam ao pecado uma aparência irresistível. Sei que estou mais sujeito a cair em tentação quando a vida não sai conforme meus planos. Voltei do trabalho para casa um dia em que nada correria muito bem. Tentei imaginar se estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. O futuro me deixara ansioso. Minha esposa e eu resolvemos jantar fora. No carro,
Nossas duas filhas, com 7 e 5 anos na época, brigavam o tempo todo porque uma dizia que a outra havia tomado seu espaço, mesmo depois que as mandei parar. Virei para trás e me pus a gritar com elas, tão furioso que silenciei todo mundo. Sabia que a raiva é nociva. Reconhecia que minha reação foi exagerada. Nem por isso me contive. Não queria me conter. Deu-me uma sensação de poder e força. Mas quando me calei, a expressão de medo que vi naqueles olhinhos me assustou. Fiquei imaginando de onde surgira tanta raiva e por que despejara em alvos tão inocentes, a quem tanto amo. Percebi que preferia experimentar o poder de um rompante mal direcionado de raiva e enfrentar a verdade acerca de meus anseios e da dor causada por aquele dia, por meu futuro. Um executivo amigo meu contou-me sobre uma viagem de negócio que não correu bem. Uma conta que já considerava sua escapou-lhe das mãos. Sentado no saguão do hotel, lamentando o fracasso, só e aborrecido, de repente foi abordado por uma esposa de Potifar. Uma tentação que em outras situações não mereceria um segundo olhar de sua parte, de repente pareceu-lhe irresistível. Um estudante, na hora do intervalo, conhece a dor da rejeição como ninguém. Um dia, como por um passe de mágica, recebe o convite para entrar no círculo fechado da aceitação e ser escolhido, porém sob uma condição: terá de rejeitar e humilhar uma única pessoa que lhe está por baixo no registro social, seu único amigo. Todas essas pessoas conhecem a tentação de José, a tentação que se apresenta quando a vida não sai conforme o planejado. Se José descesse, estaria traindo quem confiava nele, o próprio Deus, e talvez nunca conhecesse o destino que lhe fora reservado. Em vez disso, fugiu. Sabemos que ele fugia da mulher de Potifar, a senhora tentação, acenando-lhe para que se aproximasse da luz azul. O texto diz que José correu para fora da casa, mas fico imaginando se, de seu ponto de vista, ele não estava correndo para junto de Deus. Creio que tenha aberto o coração. Eram desilusões demais, solidão demais, transformando a tentação em algo ainda mais doloroso. Não acho suficiente fugir do pecado, já que é um caçador obstinado. Cedo ou tarde, você terá de enfrentar a dor, que faz da tentação algo tão atraente. Cedo ou tarde, você terá de correr para Deus. Seja como for, José permanece firme, é leal a seu empregador, franco com a mulher que tenta seduzi-lo e fiel a seus valores. Deus agora terá de recompensá-lo, certo? A senhora Potifar retém seu manto. Mais uma vez, José se vê privado de sua túnica e a própria roupa acaba sendo usada contra a sua pessoa. Ela chama os empregados. Vejam, este hebreu foi trazido a esta casa para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu. Esperta, manipula os empregados, apelando para a hostilidade que nutrem contra escravos e estrangeiros. Em seguida, mente para o marido e dá a entender que José quis estuprá-la. Lemos este relato e pensamos: não é possível uma coisa dessas. Deus não vai deixar essa mulher se safar assim tão fácil. Vai? Se é mesmo Deus, a verdade terá de prevalecer. Potifar precisa ver quem de fato é essa sem vergonha. José terá de ser recompensado. Não é bem assim que isso acontece. Potifar se enfurece, José vai para a cadeia e a senhora Potifar continua em casa, com certeza à espera de um escravo mais complacente. Ainda não chegamos ao final da história. Outras tantas más notícias virão. No entanto, em meio a essas que já conhecemos, surgiu uma frase familiar. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O Senhor não poupou José de ser preso. Aliás, o Senhor parece não poupar muitos seus filhos,
porém o Senhor estava com ele. Como está com José? José resolveu que seria melhor encarar a vida com o Senhor e não ter nada, a encarar a vida com o Senhor e ter tudo. E deparamos com outro aspecto admirável de sua vida. Os resilientes encontram sentido e propósito na tempestade. Viktor Frankl foi um psiquiatra vienense, sobrevivente dos campos de extermínio nazistas de Auschwitz e Treblinka. Ele descobriu que a pessoa aprisionada, se não tivesse objetivo, dificilmente sobrevivia. Seu trabalho levou à conclusão de que aquilo que ele chamou busca do homem por significado era, na verdade, a principal força motriz da vida. Nós que vivemos em campos de concentração, lembramos-nos dos homens que passavam de barraca em barraca, confortando as pessoas, dando-lhes seu último pedaço de pão. Podem ter sido poucos em quantidade, mas são prova suficiente de que o homem pode ser privado de tudo, menos de uma coisa, a última das liberdades do ser humano, a possibilidade de optar por uma atitude, de escolher um modo de agir, quaisquer que sejam as circunstâncias. O modo pelo qual o homem aceita seu destino e todo o sofrimento que o acompanha, o modo como ele toma sua cruz, lhe propicia a oportunidade mais que suficiente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, de acrescentar um sentido mais profundo à própria vida. Da mesma forma, Adam Smuzik, psiquiatra de Varsóvia, descobriu que os sobreviventes que chegavam aos campos sem convicções muito fortes não saíam tão bem, em médio e longo prazo, quanto aqueles que acreditavam em sofrimento a pontos de vistas religiosos ou políticos. Estudos de bilhetes deixados por suicidas concluíram que raras vezes eles mencionaram problemas como saúde debilitada, rejeição ou crise financeira. Em vez disso, falam do cansaço da vida, para o qual o suicídio teria uma escapatória. Como coloca o psicólogo Júlio Segal, incontáveis pessoas devastadas por traumas descrevem como problema básico uma existência sem sentido. Sabemos que a José, mesmo na prisão, não faltavam sentido e propósito, mas o Senhor estava com ele. Para usar a linguagem da teofania, o Senhor queria passar por José na prisão. David Garland observa que, em geral, as teofanias acontecem no topo das montanhas. Na maioria das vezes, as pessoas se encontram com Deus nesses lugares cuja vista é de tirar o fôlego e ilimitada, e onde estão afastadas das rotinas do mundo. Moisés teve um encontro no alto de uma montanha, bem como Elias. A transfiguração aconteceu em uma montanha. De vez em quando, porém, para fugir da rotina, Deus concede uma teofania no meio do mar. O mar era visto pelos israelitas como local de tempestades perigosas e poderes sinistros. No Apocalipse, ocupa posição igual à da morte e do Hades, como lugar em que um dia entregou os mortos que nele havia. Às vezes, Deus vem não no auge do nosso entusiasmo, mas quando nos sentimos no fundo do poço da vulnerabilidade e do medo. Às vezes, Ele vem não no alto da montanha, mas na tempestade. Foi assim com os discípulos no barco, foi assim com José. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Na prisão, a princípio, José encontrou sentido para a vida de um modo muito simples, ajudando 2 colegas de cela, um padeiro e um copeiro. Depois de uma noite de sonhos inquietantes para esses 2, lemos que, quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Um detalhe impressionante dessa história. Seria fácil para José se isolar,
concentrar-se apenas na própria desilusão. Quando a vida não sai do jeito que você planejou, você esquece que outras pessoas também estão passando por decepções. Só pensa em suas próprias feridas. O mundo torna-se tão pequeno que sua dor é a única digna de ser percebida. Isso representa a morte do coração, a perda do sentido. Em vez disso, José percebe não ser ele o único cuja vida não saiu conforme o planejado. Ele vive como Jesus viveria. Trata os prisioneiros em desgraça como seres humanos. Reconhece-lhes a existência. Pergunta-lhes o que os aflige. Demonstra interesse genuíno por eles. Na época de sua vida em que esperaríamos vê-lo ocupado exclusivamente consigo mesmo, José demonstra sincera preocupação pelo bem-estar de outros. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Faz isso sem esperar nada em troca, e assim dá sentido à vida na prisão. Imagino se parte do sentido do sofrimento de José não seria para que ele desenvolvesse compaixão. Não quero dizer que todo sofrimento humano seja uma simples lição moral de Deus. Acho que esse tipo de teologia banaliza a tragédia humana e blasfema contra o caráter de Deus. Mas me pergunto se José não precisa mesmo enfrentar uma ou duas tempestades. José era o filhinho do papai e usava a túnica. Mas pode ser duro usar a túnica do favoritismo e das expectativas. É verdade que ela prejudicou os irmãos aos quais foi negada. No entanto, imagino que tenha prejudicado também a José. Quando se é filhinho do papai e se espera ter uma vida fácil, algumas coisas ruins podem acontecer. Pode-se crescer sentindo a necessidade de ser o maior feixe de trigo entre outros, submissos. Quando surge alguém mais esperto, poderoso ou atraente, você não gosta. Quer ser o único a usar a túnica. Pode-se ficar insensível à forma como seu poder e status afetam os outros. A túnica pode esconder o medo de perder a posição de favoritismo. Se isso acontecer, o que será de você? Talvez não fosse obra do acaso José passar por anos como escravo e depois trancafiado em uma prisão, antes de ser elevado a uma posição preeminente e usado por Deus. Nada como uma tempestade para ensinar determinadas lições. Nas palavras de Scott Peck, é nesse processo de encontrar e resolver problemas que a vida acha seu significado. Só os problemas nos fazem crescer mental e espiritualmente. Esse é o motivo pelo qual os sábios aprendem a não temer, mas a aceitar os problemas, bem como a dor que os acompanha. David Werner, no livro de belo título, Lutando contra o Idiota Interior, fala sobre algo que ele denomina trauma controlado, para provocar transformações. Reconhecemos que acontecimentos traumáticos podem mudar nossa vida para melhor ou para pior. Causam alterações profundas de caráter e personalidade. O serviço obrigatório no exército, por exemplo, pode ser encarado como um exemplo de trauma controlado, desenvolvido para fomentar traços como lealdade e obediência. Ao permitir que seus discípulos enfrentassem uma tempestade sozinhos dentro de um barco, Jesus deu um exemplo magistral de um trauma controlado, ajudando-os a dar um passo de confiança que jamais arriscariam por si sós. Talvez José precisasse de certo trauma controlado em sua vida. Enquanto usou a túnica, José não conseguiu ter comunhão com seus irmãos. Enquanto usou a túnica, nunca soube que ele era capaz diante das adversidades. Enquanto usou a túnica, nunca entendeu que Deus é suficiente, mesmo depois que se perdeu tudo. De qualquer forma, fosse para ensinar-lhe alguma coisa, fosse mera consequência de viver em um mundo caído, a tempestade se abateu sobre José. Ele aprendeu o que era a vida sem a túnica. Na casa do pai, parecia não perceber que os sonhos grandiosos e o favoritismo afetavam os irmãos. Mas agora na prisão, ele afinal caiu em si. O sofrimento lhe abriu os olhos para a compaixão.
Até que ponto suas atitudes revelam compaixão? No meio da tempestade, você interpreta a expressão nos rostos à sua volta como José fez? A maioria das pessoas exibe no rosto o que lhes vai por dentro. Você olha para o rosto dos amigos, colegas de trabalho, pessoas que lhe servem, crianças que fazem parte de sua vida e percebe que tem o semblante triste? É um paradoxo. A preocupação exclusiva com o eu, na verdade, o conduz à derrota e produz solidão. José abriu o coração para os colegas de cela em uma única pergunta: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Alguém lhes deu atenção. Alguém se importa com a vida deles. As palavras têm esse poder. Toda palavra que você profere aumenta ou mata um pouco a esperança de alguém. Participei como orador de uma conferência e uma das pessoas da plateia aproximou-se para me dizer: acho que estou reconhecendo sua voz. Tenho a impressão de que já a ouvi antes. Um amigo meu encomenda as fitas de suas pregações na igreja e me manda as melhores. Não tive coragem de lhe perguntar a porcentagem de fitas que recebia. Aqui vai um pequeno teste. Quando sua vida está passando por uma tempestade, com que frequência você demonstra um interesse sincero, sabendo que não terá nada a ganhar? Os prisioneiros explicam a José que cada um deles havia tido um sonho inquietante. José se propõe a ajudá-los. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. O copeiro descreve o sonho com a vinha e os ramos. José diz: dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Bastante encorajado a ouvir isso, o padeiro também compartilha seu sonho com os pássaros e os pães. José o interpreta: dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. Ao que o padeiro responde: é a última vez que lhe conto um sonho meu. O copeiro foi libertado. Boa notícia. Tinha combinado que ele falaria bem de José para conseguir soltá-lo. Imagine a alegria de José. Liberdade, afinal. Adeus prisão, adeus escravidão. Poderá voltar para junto do pai. Poderá voltar para casa. Espera um dia, nada. Amanhã, quem sabe, pensa. Amanhã será um dia de grandes comemorações. O dia seguinte vem e se vai. De novo, nada. José procura se convencer de que a culpa é da burocracia ou do copeiro que está esperando o momento mais oportuno. Dias se transformam em semanas, depois em meses, e José continua esperando, apodrecendo na prisão. Enfim, tudo se esclarece. O copeiro esqueceu. Precisava cuidar da vida. As pessoas tendem a ficar obcecadas com o próprio bem-estar. Por 2 anos, quase o mesmo tempo que Lewis e Clark levaram para atravessar um continente, José esperou. Imagino quantas vezes ele pensou que aquele seria o fim de sua história. Mas claro, ainda não terminara. Deus ainda não acabara de escrevê-la. José entenderia o sentido mais profundo de seu sofrimento. Como ele mesmo diria a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os melhores dias de José, sua ascensão no Egito, seu serviço a uma nação, seu impacto como líder, seu reencontro com o pai, sua reconciliação com os irmãos, estavam do outro lado das rochosas. E por isso sua história acaba sendo parte da história de Deus. A vida de José me faz lembrar a história de um rapaz que se sentia desapontado com o rumo que sua vida tomara. A felicidade não se compra. Ingrediente básico de qualquer Natal nos Estados Unidos. Conta a história de George Bailey. Um sonhador como José. Pretendia correr o mundo, fazer grandes coisas, deixar o pai orgulhoso, mas nenhum desses sonhos se realizou. Acabou preso em uma cidadezinha com uma pequena cooperativa habitacional, achando que a vida não valia nada. Ele também reparou no vento. Li há pouco tempo que esse filme hoje é mais popular que na época do lançamento, em 1946. Teve um desempenho de bilheteria decepcionante.
Na opinião do autor do artigo que li, um dos motivos para seu renascimento é que muita gente que nasceu no período de pós-guerra e acha que a vida não saiu como havia planejado, se identifica com George Bailey. Querem saber que importância tem, se valeu a pena tudo que fizeram. Querem a certeza de que, no final das contas, prevalecerá um sentimento que não a decepção. Dallas Willard escreve: conheço muitos cristãos fiéis. Apesar da fé, sentem um profundo desapontamento com o desenrolar de sua vida. Às vezes, é só uma questão de como encaram o envelhecimento, coisa que, para eles, significa não ter mais um futuro. Em geral, porém, por causa das circunstâncias ou por decepções e atitudes injustas tomadas pelos outros, aquilo que esperavam conseguir na vida não se concretizou. Dolorosamente desconcertados, ficam remoendo o que podem ter feito de errado, ou se Deus de fato esteve ao lado deles. Grande parte da aflição dessa boa gente provém da incapacidade de perceber que ainda tem a vida pela frente. Aproximam-se do fim dos seus dias na terra, razão pela qual a vida na carne pouco importa. Fundamental agora é saber que tipo de gente se tornaram. As circunstâncias e outras pessoas não controlam nosso caráter nem a vida eterna que nos espera no reino de Deus. Tampouco um grupo de irmãos enciumados tem esse poder. Nem pais imprudentes, nem Potifar e sua esposa, nem copeiros esquecidos, nem faraós orgulhosos. Temos uma vida eterna pela frente no reino de Deus, e ela é maravilhosa. Nem sempre é fácil crer nisso. Às vezes parece que as más notícias dão a última palavra. Portanto, talvez não surpreenda que na maior de todas as histórias, Deus envie ainda outro sonhador, e ele acabe se tornando mais um ser humano para quem as coisas parecem não ter saído como planejado. Ele também usa uma túnica escarlate, cor indicativa de status, mas ela foi alvo de zombaria, e dele também a tomaram aqueles que pretendiam matá-lo. Multidões debocharam dele, amigos o abandonaram, Pedro o negou, Judas o traiu, soldados o crucificaram, seu corpo foi depositado em um túmulo. Mais um sonhador, mais um rapaz cuja vida se revelou uma decepção, até que, no terceiro dia, ele se levantou, sentindo-se muito bem, resiliência no mais alto grau. No terceiro dia, as más notícias foram anuladas para sempre. A partir daquele terceiro dia, as más notícias que passassem a fazer parte de sua vida, fossem quais fossem, não teriam poder para separá-los de Deus. Pois a história deste mundo é uma história de boas e más notícias. Espere até chegar do outro lado das rochosas. Saindo do barco. 1. Qual o papel dos problemas em seu crescimento no passado? 2. Qual o problema mais preocupa hoje em dia? Qual é a sua montanha rochosa? O que exatamente você teme que aconteça como consequência desse problema? 3. Como você descreveria seu fator de resiliência? Até que ponto você gostaria de descrevê-lo? 4. Levando em consideração um problema em particular, como você poderia abandonar a passividade, começando a exercer o controle e tomar a iniciativa? 5. Em tempos de tensão e problemas, em que área você está mais vulnerável à tentação? 6. Se Deus lhe falasse sobre aquela área em que você hoje enfrenta os maiores problemas, em sua opinião, o que ele diria?